Paz do Senhor a todos. Amém, meus amados? Nós, antes de lermos a palavra e pedirmos para você encontrar o endereço aí da palavra e de orarmos também, nós queremos comunicar o nascimento de mais uma ovelhinha desta igreja. Amém? É o filho do casal, dos irmãos Herbert e Karina. Nasceu ontem, correto? Nasceu ontem o Vitor. Então, o Vitor é a nova ovelhinha dessa igreja. Amém, gente? Passa bem a irmã Karina. Acredito que foi parto normal, foi o que nós ficamos sabendo. Parto normal, uma criança cheia de saúde. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A igreja tem que, celebrar, ficar alegre com mais uma ovelhinha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, agora vamos orar ao Senhor, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Tu és bom, Deus. Um Deus tão santo, poderoso, maravilhoso, glorioso, mas nos permite termos relacionamento com o Senhor. Podermos adorar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigada pelo culto, pela igreja do Senhor Jesus. Obrigada por tudo que nela acontece. Louvado seja o Teu nome. Obrigada pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque podemos declarar quem Tu és na nossa vida. Quem Tu és diante de todo o universo. Nós podemos declarar o quanto Te amamos e o quanto o Senhor nos ama e cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta reunião santa. Obrigado pelo Teu corpo, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó cabeça Jesus Cristo, porque Tu estás entre nós. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que comanda. E é por isso, Deus, que eu oro nesta hora, para que quem comande esse momento seja o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor para levar a Tua palavra, aquilo que o Senhor deu para este povo nesta noite, neste culto. Que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor me faça apenas Teu instrumento, me esconda atrás da Tua cruz e nos alimente, Deus. Traga fortalecimento para nós, traga visão, abra nosso entendimento. Eu oro pedindo para que cada entendimento nesta hora seja levado cativo em obediência ao Senhor Jesus Cristo, e que todos os corações neste lugar se tornem uma boa terra para a semente da palavra do Senhor cair e germinar e dar muito fruto. Senhor, eu oro no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Glória a Deus. Eu estou achando que a minha regulagem de microfone está um pouco ardida. Não sei, vocês estão achando aí? Não estou agredindo os seus ouvidos? É que, de repente, a pastora dá aqueles berros, né, gente? Então, com esse microfone cheio de agudo, assim, eu vou dar aqueles berros santos para você se levantar. Ó, já estou aumentando a voz. Aí já viu, você cai da cadeira. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses fica no final da Bíblia. Olha, essas dicas que eu dou para onde está o texto é só para os bebezinhos na fé. E olhe lá, hein? Não é para você que já é crente velho, não. Que você tem que já ter decorado todos os livros da Bíblia. É só cantar a musiquinha que o pastor ensina na classe de batismo. Amém? Quem não conhece a musiquinha, só se chegar do lado de um crente novo que acabou de batizar, pergunta para ele como é a musiquinha, para saber como que acha rápido decorar aí os livros da Bíblia. Amém? Todos já acharam? Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Você sabe de quem esse texto está falando? De quem está falando? Está muito fraco. De quem o apóstolo Paulo está falando neste texto? Jesus. Amém? Então é sobre Jesus que o apóstolo Paulo está falando, revelando os atributos, aquilo que Jesus é. Hoje eu vou estar falando com os irmãos sobre o valor de Cristo. O valor de Cristo. E aí a pergunta, obviamente, fica para você responder, e vai ter outras tantas aqui, mas você vai responder para você mesmo. Amém? Qual o valor de Cristo? Quanto ele é importante para a sua vida. Este texto que nós acabamos de ler, que é o texto em que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos ou aos crentes de Colossenses, ele define o valor de Cristo e a sua importância perante todas as coisas. Fala da supremacia de Cristo em tudo que foi criado, porque Cristo não é criação, ele é o Criador, aleluia, amém? E a sua missão, fala da sua missão, da missão de Jesus, de reconciliar todas as coisas na terra e no céu. Porque uma vez que houve o pecado, toda a terra, todas as coisas ficaram em desordem. Mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que ele veio para reconciliar todas as coisas na terra e no céu. E de que forma? Através da sua morte na cruz, amém? E aí eu vou dar uma pincelada, assim, um resumão daquilo que toda a palavra fala de quem é Jesus. Para quê? Para que a gente coloque esse valor de Cristo no lugar que ele deve estar. Porque de repente eu posso não estar dando valor a Jesus porque eu não sei muito quem ele é. Então eu vou dar uma refrescada aí na sua memória, colocando além desse texto, e algumas coisas que eu vou falar aqui está neste texto do apóstolo Paulo, mas eu vou estar reunindo um apanhado de citações da palavra que vai levantar, que vai falar do valor de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o verbo de Deus, isto é, a palavra viva. Ele é o unigênito filho do Pai eterno. Aleluia. Ele é a estrela da manhã. Ele é o criador de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo, o pão da vida. Ele é a verdade e o único caminho para se chegar a Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é também o Deus forte. Ele é o salvador da humanidade. Ele é as boas novas de salvação do Pai. Ele é o perdão para todos os pecados. Jesus ainda é a justificação diante de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida eterna. Ele é o passaporte para o céu, diga aleluia. Esse é Jesus. Obviamente, o valor de Cristo é inigualável, indiscutível. Por quê? Porque toda a Bíblia foi escrita por causa de Jesus. Do Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apontam para quem? Para Cristo. Então fica extremamente difícil aceitar, suportar que qualquer outra crença, que qualquer fé do ser humano coloque Jesus para fora. Toda crença, toda fé
tem que pôr Jesus como centro. Diga aleluia. Diga: Jesus é o centro da minha vida. Toda fé precisa exaltar a Cristo. Então, quando nós encontramos qualquer outro tipo de fé que não coloca Jesus como centro, mas coloca Jesus como um ser criado, coloca Jesus como alguém que está em comparação com uma outra pessoa, ou quando encontramos uma fé que coloque Jesus abaixo esta fé não presta, esta fé é enganosa, esta fé é mentirosa, esta fé não vem do Espírito Santo de Deus, mas ela vem do espírito do anjo caído, que se chama o diabo, Satanás, o adversário. Então Jesus Cristo, Ele é o maior. A Bíblia toda foi escrita por causa dEle. Do Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apontam para Jesus. Amém? Cristo é tão importante que o seu nascimento mudou a história do mundo. O nascimento de Jesus definiu a história entre antes e depois. Para aqueles que ainda estudam ou já estudaram e se lembram, é o AC e DC. É antes de Cristo e depois de Cristo. Mudou a história. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Mas também Jesus é a pérola de grande valor. Há uma parábola lá em Mateus, capítulo 13, versículo 45, 46. A gente não vai ler, mas eu vou contar, são apenas 2 versículos. Jesus contou uma parábola de um colecionador de pérolas preciosas. E ele colecionava pérolas preciosas até que ele encontrou uma pérola de maior valor. Diga maior. Diga valor. Uma pérola de maior valor. E a Bíblia diz que este colecionador, Jesus Cristo contando a parábola, então ele diz, este colecionador, quando ele viu aquela pérola, ele pegou todas as outras que ele tinha e olha que eram pérolas preciosas. Mas ele pegou todas aquelas, vendeu-as todas e comprou aquela mais preciosa. Esse é Jesus, a pérola mais preciosa, aleluia, que devemos sim colocar o seu valor muito exaltado, acima de tudo e de todos, porque Ele é o Senhor e tem valor. Mas esse é o valor que a palavra de Cristo, a palavra de Deus fala sobre Jesus. Mas aí eu pergunto para você, qual é o valor que Cristo tem na sua vida? Que lugar Ele ocupa na sua vida? O que Ele representa para você? Queridos, nós podemos conhecer toda a história de Jesus, toda a história bíblica que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Podemos até já ter tido um encontro com Jesus, com a salvação que Ele nos dá. E podemos até falar do nome dEle, já estarmos até pregando aos outros sobre a pessoa dEle. E ainda assim, não lhe darmos o valor que Ele merece. Amém? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Sobre o valor de Cristo na nossa vida. Essa mensagem tem esse objetivo, de falar com você sobre avaliar o valor que Jesus tem na sua vida. Se realmente Ele tem o valor devido. Se realmente você está dando a Ele o valor que Ele merece. A palavra de Deus, ela nos responde sobre este valor, e eu quero com você levantar esse valor que a palavra de Deus diz que tem, e não somente isso, mas mostrar que aqueles que valorizam Jesus têm uma postura. Amém? Então vamos lá. Primeiro, segundo a Bíblia, quem dá valor a Cristo, o que faz? O ama acima de todas as coisas. Diga amor.
Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler versículos 34 a 38. Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém? Agora vai lá para Lucas. Passa para frente aí de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 26. Lucas 14, do versículo 26, o 27 e o 33. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse pequenino texto que a gente leu tem duas palavras-chave: amor e renúncia. Dar valor a Cristo é quando eu amo acima de todas as coisas a Jesus. Jesus deixou claro para os religiosos da época, que ele estava no texto que nós lemos de Mateus, Jesus estava enfrentando novamente os saduceus e agora do versículo que nós lemos, aos fariseus, chamados os religiosos da época, que foi arguí-lo para saber a respeito do posicionamento dele sobre os mandamentos da lei. E aí Jesus rebate essa arrogância deles, mostrando para eles que o primeiro e maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração, amar de toda a alma e de todo o entendimento. Então, primeiro, aquele que valoriza Jesus, ele precisa amá-lo acima de todas as coisas. E Jesus explicou o que era exatamente esse amor que Deus exige, quando ele explicou aos seus discípulos que significava esse amor, significa amar acima do pai, amar acima da mãe, amar acima dos filhos, amar acima do amor ao esposo ou à esposa, amar acima dos irmãos, amar acima da própria vida. Amar a Jesus acima. Quem quer dar valor a Cristo de verdade precisa entender que deve amá-lo com a qualidade deste amor que a palavra de Deus está dizendo. Isso significa o quê? Que Jesus Cristo precisa estar na frente do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos, de qualquer outro familiar. Ele precisa ser dado a ele um valor maior. Jesus Cristo deve estar na lista maior das nossas prioridades. Ele precisa ser na nossa vida o primeiro, mais do que a minha pessoa, mais do que meu esposo, mais do que meus filhos, mais do que minha esposa, mais do que toda a minha família, mais do que os meus bens ou qualquer outra coisa na minha vida.
A palavra de Deus está dizendo que a qualidade do amor que eu devo ter por Jesus deve ser nesse nível. Estar acima de. Jesus tem que estar no lugar de prioridade. E quando nós falamos sobre Deus vir antes de todas as outras coisas, nós não estamos falando que você deve renegar e eliminar as outras coisas, não. Mas quando a palavra do Senhor está dizendo que você deve amar a Jesus acima de tudo e de todos, está dizendo numa questão de prioridade. Isto é, Jesus vem antes e tudo mais vem depois. Diga, Jesus vem antes e tudo mais tem que vir depois. Isso é o amor, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Cristo. E quem o valoriza, precisa amá-lo desta maneira. Então a minha vida não pode ser posta à frente. Primeiro Jesus, depois a mim. Pastora, como se identifica isso de uma forma prática? Na questão da vida, é até mesmo estar disposto a morrer por Jesus. E nós temos visto isso com o exemplo dos irmãos nossos, nos países onde é proibido o evangelho, em que eles são obrigados a parar de falar de Jesus, eles são obrigados a negarem a Cristo e eles não o fazem. Eles dizem não. Eles declaram, jamais negarei o meu Salvador. E aí eles são mortos. Nós aqui vivemos no Ocidente e nós temos uma vida de liberdade no que diz respeito a viver a fé em Cristo Jesus. E por causa desta liberdade, nós temos nos tornado crentes tão cheios de amores maiores, porque não estamos sendo testados a provar que Cristo é o nosso maior amor. Porque em outros lugares do mundo, os nossos irmãos estão morrendo. O que a palavra de Deus está sinalizando que o meu valor a Cristo, aquilo que eu digo que tenho, que eu dou valor a Jesus, precisa ser provado por um amor a esta altura. Neste nível de renegar todas as coisas, isto é, primeiro Jesus, depois tudo mais e inclusive a minha vida. E aí entra a minha vontade, aí entra as minhas dores, e aí entra as minhas regalias, e aí entra os meus limites. Jesus primeiro, depois eu. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus declarou que qualquer pessoa que quisesse segui-lo como discípulo deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas. Queridos, que valor Cristo tem na sua vida? O valor de a ponto você deixar tudo por causa dele? O valor de a ponto você dizer não para si mesmo, a si mesma, e ficar com o que Cristo manda? Que valor Cristo tem na sua vida? O valor de o seu coração ter no trono a Jesus e não outra pessoa. Ah, pastora, eu também amo as outras pessoas, a minha família, e deve amá-la.
Só que elas devem vir depois de Jesus. Primeiro é Cristo, depois as outras pessoas. Ou qualquer outra coisa que amemos. O valor que damos a Jesus deve ser evidenciado pelo amor que eu dirijo a Ele. E este amor deve ser provado na escolha preferida por Ele. E depois as outras coisas. O Senhor Jesus fala de renúncia. Renunciar todas as coisas por amor a Ele. Isso é dar valor. Mas quando somos testados nas mínimas coisas, nós seguramos elas. E quando eu falo de coisas, eu não estou falando de coisas só materiais. Eu estou falando de um amor, eu estou falando de uma atitude, eu estou falando de um comportamento social, eu estou falando de um posicionamento, de um conceito, de um intelectualismo. Eu estou falando de qualquer coisa que esteja ocupando o primeiro lugar da minha vida e que esteja dominando as minhas ações. Isto prova que Cristo não está em primeiro lugar e que Cristo não é o meu maior amor. O Senhor está nos chamando hoje, igreja, para dar valor a Jesus Cristo. Por isso que eu comecei esta mensagem levantando e exaltando o valor de Jesus Cristo em suas qualidades, que são únicas e que ninguém tem igual. Ele é inigualável, só Ele pode te dar a paz. Só Ele pode te dar salvação. Só Ele pode te libertar genuinamente. Só Ele pode prosperar a sua vida sem te acrescentar dores. Só Ele pode dar sentido para você viver. Aleluia. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E aí vai algumas perguntas. O amor que damos a Cristo é suficiente para nos fazer renunciar todas as outras coisas por amor a Ele? Quando você é desafiado a escolher entre Cristo e sua família, quem ganha? Jesus ou a sua família? E quando você é desafiado a escolher entre Cristo e seu marido, esposa, um amor e filhos, quem ganha? Cristo. E quando a sua vida está correndo risco, e você é desafiado a escolher entre Cristo e a sua vida, quem ganha? Ah, pastor, a minha vida está correndo risco, é claro que eu ganho. Há uma história, está nos livros que contam as biografias dos mártires, que fala de um bispo, servo de Deus, chamado Policarpo. E este homem, ele já estava bem velhinho, tinha seus 86 anos. E ele foi preso e ordenaram a ele que não falasse mais de Jesus, que não pregasse o Evangelho de Cristo. E ele disse: não posso deixar de falar do meu Senhor. Não posso deixar de pregar o seu Evangelho. E disseram para ele que ele iria ser queimado na fogueira. E disseram: olha, renega este Senhor, porque você vai morrer. Nós vamos te queimar vivo. E ele disse: eu jamais negarei ao meu Senhor. Eu vivi com Ele por esses 86 anos. O amor que eu tenho e Ele me tem é tão grande, que eu jamais o negaria. E pegaram o bispo Policarpo e colocaram ele na fogueira. E aí quiseram ouvir os seus gritos.
de agonia. Mas o que ouviram foram as glórias a Deus pelo privilégio de morrer por Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, qual o valor que Cristo tem tido na nossa vida? Aquele valor meio a boca ou sem boca? Aquele valor que quando a minha unha do pé dói, eu saio correndo? Eu largo Jesus? Aquele valor que quando sou desafiada a provar que eu amo e posso me sacrificar por Ele, porque Ele se sacrificou por mim, eu digo não, ui, ai, dói demais. Eu não posso me sacrificar. Eu estou dando meu sangue. Eu estou sem dormir. Eu estou sem comer. E Jesus, Ele morreu por você, meu irmão, minha irmã. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Ele foi ao Calvário não obrigado. Ele foi ao Calvário porque Ele quis. Ele foi porque Ele muito nos amou. Ele foi para cumprir a missão. Senão eu e você não estaríamos neste lugar. Não seríamos salvos. Esta mensagem é para mexer com a igreja, irmãos. É para mexer comigo e com você. Que valor eu dou a Jesus Cristo? Será que a minha vida não tem tido mais valor do que Jesus? Será que minha família não tem tido mais valor do que Jesus? Nós estamos vivendo uma geração de crentes muito exigentes. Crentes que vêm assistir ao culto, isso em todas as igrejas, viu, irmãos? Não é só aqui, não. Vem assistir ao culto e fica assim, vamos ver o que vai sair de lá. Se vier coisa boa, vou fazer desta igreja minha. Se vier cacetada, falar de pecado, falar de coisa ruim, eu vou em outro lugar, porque eu quero me alimentar e ser edificado. Estamos vivendo um tempo de crentes cheios de mimimi, de não me toques, não me reles. Ai, está doendo, oi. Estamos vivendo um tempo de crentes cheios de autopreservação. Eu preciso guardar a minha vida. Eu não posso ficar sem dormir. Eu não posso ficar sem vir, eu não posso vir a vigílias, porque senão eu vou ter problema de saúde. Eu não posso fazer um jejum, porque eu tenho dores. Eu vou morrer de dor de estômago, eu vou morrer de dor de cabeça, eu vou contrair um câncer. Crentes cheios de autopreservação, crentes cheios de não me toques, não me reles. É a geração dos crentes relativistas e humanistas. Relativismo é aquilo lá, a palavra de Deus tem que se adequar à minha carnalidade. No caso meu, é diferente. O que a palavra de Deus está dizendo é relativo. Não, meu irmão, a palavra de Deus é absoluta. É o que ela diz e pontou. São os crentes que dizem, não, mas neste caso não é bem assim. Não, é assim. Do jeito que a palavra de Deus está dizendo. Crentes humanistas, e humanistas não é aquele que cuida do humano, que é bacana, que quer cuidar de pessoas. Não, humanista é aquele que coloca o homem no centro, é tudo por causa do homem. Nós estamos vivendo um tempo que estão humanizando Deus e divinizando o homem. Colocando o homem como Deus e Deus como homem. Deus espera
cala a boca, faz o que eu mando, está demorando muito. E o homem é Deus. Não podemos relar com ele. Não podemos falar nada. Cuidado, não, vai magoar. Cuidado, não pode. Ele é o quarto da Trindade. Ele é o Todo-Poderoso. Não podemos mexer, não podemos falar. Não, irmãos. Deus é Deus e o homem é homem. Deus é Deus e o homem é servo. Deus é eterno e o homem é finito e imortal. Então nós precisamos nos despertar. Qual o valor que Cristo tem tido na nossa vida? É tempo de nós despertarmos deste sono e passarmos a dar o verdadeiro valor a Jesus Cristo. Por quê? Porque a qualquer momento podemos ser chamados a subir para a glória com Ele. Aleluia. E aí? Mas ainda, segundo a Bíblia, quem dá valor a Cristo, segundo, obedece incondicionalmente a sua palavra. Diga obediência. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estávamos aí em Lucas, passa para frente. Lucas, João. Nós vamos para o capítulo 14. Capítulo 14 de João, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora o capítulo 15, o versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Capítulo 8 de João, volta aí para trás, tudinho. Capítulo 8 de João, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aleluia. Ainda vamos ler Mateus, capítulo 7. Volta. É o primeiro livro do Novo Testamento. Nós lemos João, vai voltando, Lucas, Marcos, Mateus. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 24. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Queridos, aquele que dá valor a Cristo obedece incondicionalmente a sua palavra. A palavra de Cristo, ela é a verdade. A palavra de Cristo, nela está contida as insondáveis sabedorias de Deus. Nela está contida seus planos, propósitos maravilhosos para nós. Na palavra de Deus está contido os mandamentos e os princípios de Deus para a nossa felicidade nesta terra. Jesus disse aos seus discípulos que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Diga obedecer. Diga obedecer. Vira para o teu irmão e diga para ele: irmão, esse é o abecedário de Deus. Obedecer. Aleluia. Esse é o abecedário de Deus, é obedecer. Jesus ainda disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E disse também que obedecê-lo é ser homem prudente. Aleluia. Não dá para dizermos que valorizamos a Cristo e renegamos as suas ordens. Tipo assim,
Eu valorizo Jesus, não, eu amo Jesus, eu valorizo Jesus. Mas eu não faço o que Ele me manda. Eu questiono suas ordens. Mais do que isso, eu viro as costas para as suas ordens. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer o que eu quero. Eu acho, e eu acho, e eu acho. E eu fico com meus achismos. E aquilo que Deus me manda, através de sua palavra, eu renego. Valorizar a Cristo é como Jesus disse, é aquele homem prudente, que ele ouviu a palavra do Senhor e creu na palavra do Senhor e recebeu a palavra do Senhor. Não dá para sermos discípulos de Jesus sem obedecê-lo, e ele disse isso. Vocês serão meus discípulos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Ouvir a palavra e a cumprir, ouvir a palavra e a obedecer, é ser uma pessoa prudente, segundo Jesus. Não dá para sermos de Cristo sem querermos obedecer. Se eu estou negociando a palavra de Jesus, eu não estou valorizando a Ele. Se ainda eu tento dar jeitinho à palavra do Senhor e faço com que ela se encaixe ao meu modo de viver, Cristo não tem tido o valor que Ele merece ter. Obediência. Nós dizemos, eu obedeço a Cristo, mas a minha vida evidencia que não há obediência. A minha vida é uma prova de que a obediência a Cristo, a obediência à sua palavra não está acontecendo, não é verdadeira. E por quê? Porque quem obedece a Cristo tem sucesso na vida. Quem obedece a Cristo funciona. Quem obedece a Cristo vai para frente. Quem obedece a Cristo goza de paz. Quem obedece a Cristo goza de proteção. Queridos, nós podemos estar fazendo tipo uma reflexão a respeito de, peraí, mas eu obedeço a Cristo, eu aceitei a Jesus, eu venho à igreja e etc e tal. Nas principais coisas da nossa vida, inclinações da nossa vida, Cristo não é nem consultado. E olha que não precisa nem ser consultado de joelhos orando, porque a própria palavra já está escrito que aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, aquilo que eu devo evitar e aquilo que eu devo abraçar, aquilo que eu devo repudiar e aquilo que eu devo amar. A palavra de Deus já diz isso. Então é necessário que eu procure saber o que a palavra de Deus diz, porque Jesus Cristo disse, você só será meu discípulo se fizer o que eu te mando. Então quando eu digo estou valorizando Jesus, mas eu não o obedeço. Queridos, nós como pastores, nós vemos muito esse tipo de coisa acontecer, ou melhor, essa evidência de que Jesus não está sendo obedecido na vida dos crentes. As coisas não funcionam. Estão sempre com problemas. Eu não estou dizendo que crente não tem problema, tem sim. E até porque os problemas são uma bênção para fazer a nossa vida se achegar mais perto dele, para lapidar o nosso caráter ruim. Mas não, eu estou falando daquilo que não sai do lugar. Eu estou falando daquela situação que não muda. E o Senhor nos manda tipo assim, olha, eu vou dar um exemplo prático. O Senhor diz que devemos limpar a nossa boca, que dos nossos lábios deve sair aquilo que dá de graça aos que a ouvem, aquilo que é puro e aquilo que é santo. E a nossa boca no dia a dia, como tem sido? Um poço de palavrões? De maldições? De murmurações? Estamos obedecendo a Cristo? Não. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos preferir a sua vontade
e não a nossa. Quando Jesus diz, não faz este negócio, mas o meu olhão é grande demais. E eu vou e faço. Eu não estou valorizando a Jesus. A palavra de Deus está nos ensinando que obedecer incondicionalmente àquilo que Jesus me manda é valorizá-lo, é saber quem Ele é realmente crer naquilo que Ele disse, é dizer para Ele, Senhor, a Tua vontade é preferida na minha vida. Você pode dizer amém, igreja? Não podemos dar jeitinhos, mas devemos obedecer. Segundo a Bíblia ainda, quem dá valor a Cristo, crê, diga crer. Crê cegamente no que Ele falou. Queridos, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradarmos ao Senhor. Mas eu quero falar de algo mais forte aí. Vamos lá para o capítulo 14 de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 14 de João, versículo de 1 a 10. 1 a 10 não, versículo 1, e depois pula para o 10 até o 14. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Agora vamos para o versículo 10 até o 14. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, aleluia. E olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 11. Eu vou ler para ganharmos tempo. Capítulo 10 de Romanos, versículo 11, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Diga aleluia. Diga, não serei frustrado e nem envergonhado quando creio em Cristo. Aleluia. Se eu digo que Cristo tem valor na minha vida, eu preciso entender que aquilo que Jesus Cristo diz que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Por quê? Porque todas as palavras de Jesus são verdadeiras. Se eu digo que dou valor para Jesus Cristo, eu tenho que crer naquilo que Ele falou. Ele disse que nós deveríamos crer na sua palavra. E disse, quando você crer, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Eu te darei. Mas você precisa crer. Vira para o teu irmão e diga, irmão, você precisa crer. Diga, mesmo com frio, você precisa crer. Se Jesus Cristo disse para você, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa crer nessa palavra, mas pastora, e daí? A gente só fica com a parte, no mundo tereis aflições, bem que ele avisou, que vida horrível que eu estou vivendo. Mas o que Jesus disse também? Mas tendes bom ânimo. Você terá aflição, mas Ele te garante o ânimo dEle que vem do céu. Então não é para você interromper a sua vida, não é para você jogar tudo para o alto, não é para você deixar de vir à casa do Pai, não é para você deixar de tomar a ceia, participar da comunhão, e é claro, para os crentes que foram batizados. Eu tenho sabido que tem crentes
que não foram batizados e que enfia a mão na bandeja e pega o cálice. Meu irmão, se você quer participar direitinho da mesa do Senhor e pegar o cálice e tomar o pão, você precisa se batizar. Ai, pastor, é que o cheirinho da uva é tão bom. E aí todo mundo está tomando, quero tomar também. Mas não está correto. Olha aí a obediência. Ah, mas é do meu jeito, não dá nada. Eu estou aqui pregando que não é do seu jeito. E que dá sim, se você desobedece. Então, não tome a ceia se você não é batizado. E mesmo que seja batizado, mas está vivendo uma vida de pecado, desculpa o termo, irmãos, descaradamente, o meu conselho para você, não tome a ceia. Por quê, pastora? A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então não brinquem com isso. A palavra de Deus é verdadeira. Por isso, você deve crer nela. Crer naquilo que Jesus falou. Creia que Jesus tem libertação para você. Creia que Jesus tem paz para o seu coração. Creia que Jesus é o príncipe da paz, mas que ele não disputa com remédios. Entendeu? O que eu quero dizer? Hoje, amados, está tudo muito fácil. Se temos uma dor, corremos para o posto, para aqueles que não têm convênio, para quem tem convênio, corremos para o convênio, para os hospitais de convênio, pegamos os remédios, tomamos, e Deus? A gente só aciona Deus quando o médico diz assim, já fiz tudo o que podia fazer, agora é só um milagre. Aí a gente lembra que tem Cristo. Aí a gente lembra que tem Deus. Irmãos, a nossa vida é uma vida de fé. Nós precisamos orar por tudo. Nós precisamos entender que Cristo é a nossa paz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso livramento, não é a conta bancária. Nós precisamos crer que Ele é o Senhor provedor, Ele é um multiplicador, Ele é um Deus abençoador, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que dá paz, Ele é Deus que transforma a vida, Ele é Deus que muda a minha história, Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia, e nós precisamos crer que Ele tem o Espírito Santo para todos, e não somente para alguns. Ah não, é só a pastora e o pastor e os líderes de célula, e olhe lá. O Espírito Santo é para você, os dons do Espírito Santo é para todos salvo, e nós precisamos crer, irmãos. O que nos falta é a fé. E se eu digo que eu dou valor a Cristo, eu preciso crer que Ele é Senhor e o que Ele fala acontece. Aleluia. Eu preciso crer. Eu preciso crer, como disse o primeiro versículo do capítulo 14 de João. Eu vou preparar-vos lugar, no versículo 2. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vós, para buscar vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Você precisa crer nisso, que a sua vida e a sua felicidade não está nesta terra, mas está lá no céu, aleluia. É isso. Crê, meu irmão. A minha vida está destruída com Jesus, então ele não é o meu Jesus. Nunca teremos a vida destruída, mesmo que alguém destrua o nosso corpo, porque a nossa vida é Cristo e ela é eterna. Então creia, irmão, creia que há uma eternidade para você viver, um lugar muito melhor, uma casa celestial. Para de morrer por isso daqui, meu irmão, minha irmã. Começa a olhar para cima, porque é para lá que você vai. E não é para ficar 2 dias não, irmão. É para passar toda a tua eternidade. Se você está morrendo por isso aqui, se você está parando as coisas de Deus por isso aqui, se você está virando as costas para Jesus por isso daqui, eu quero dizer para você, você está equivocado. Você vai passar muito pouco tempo nesta terra. Os mais saudáveis chegam a 80, 90. E ainda assim, esses 80, de 70 para lá peraí, vai devagar. Eu estou falando alguma mentira? Quem aqui já passou de 70? Levanta a mão. Pode levantar a mão, seu Chagas, você já passou até de mais de 70. Olha lá. Ótimo, pode abaixar a mão agora. Pois é. Eu estou mentindo? Não é verdade? Eu tenho muito menos que isso, eu já estou... Tua vida não é aqui. Aqui é só uma peregrinação. Você só está de passagem, irmão. Então passe bem aqui. E como se passa bem aqui? Valorizando Jesus. Senão você vai perder tua peregrinação. Valorize Cristo, amando acima de tudo e de todos. Valorize Cristo, crendo na sua palavra. Valorize Cristo, meu irmão, de todas as formas, obedecendo incondicionalmente a Ele. Mas por último, dar valor a Cristo é procurar andar em santidade como Ele andou. Diga, agora a coisa pegou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Fica lá no finalzinho da Bíblia e eu vou lendo para adiantarmos. Capítulo 1, versículo 14 a 16 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. E 2 Coríntios, esse texto de Coríntios também é bastante forte. Vai lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Acho que 4, 5 versículos. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus
e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Diga assim: santidade é para hoje. Diga: santidade é para o século 21. Meus amados, valorizar a Cristo é procurar andar em santidade como Ele andou. Eu quero te dizer que, como crente, você anda na contramão do mundo. Você não anda na mão do mundo, você anda na contramão do mundo. Ou pelo menos deveria andar. Como cristão, nós andamos segundo o que a palavra de Deus manda que andemos. Por quê? Porque as pessoas no mundo, elas estão em trevas. E andamos na contramão também, por quê? Porque a palavra de Deus diz aí em Coríntios, que nós acabamos de ler, que não há sociedade, não há amizade entre Cristo e o diabo, entre o crente e o descrente. Sabe, essas uniões estranhas. A Bíblia está dizendo que não pode haver esta comunhão, porque trevas e luz não se combinam. Trevas e luz não encaixam. Onde tem trevas, é trevas. Se a luz chegou, acabou as trevas. Não tem como, não dá briga. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele diz o seguinte, que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo Pedro disse que nós deveríamos ser santos como Ele, Jesus, é santo em toda a nossa maneira de viver. Então, lá no meu trabalho, eu não posso ser desonesto. Lá na minha casa, eu não posso ser um coscoba. Sabe o que é coscoba? Um demônio. O meu coração não pode estar cheio de amargura, de ódio, de dor, de falta de perdão. Porque eu sou de Jesus. E a Bíblia diz que eu devo ser santo como Ele é santo. Diz, em toda a vossa maneira de viver. Eu sei que está super fora de moda, né? No século 21, principalmente, é uma loucura. No meio dos crentes, buscar santidade, está difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você quer valorizar a Jesus, você precisa aprender a andar em santidade. Você precisa ter o teu coração doído quando pecar. Você precisa aprender a dizer não para o pecado que te desafia todo dia a cair e andar de mãos dadas com ele. Você precisa dizer não para a imoralidade. Você precisa dizer não para os sentimentos cheios de ódio. Você precisa dizer não para a preguiça. Você precisa dizer não para os pecados carnais. Você precisa dizer não para a desonestidade. Você precisa dizer não para o orgulho. Você precisa dizer não para a rebeldia. Você precisa dizer não para a inveja. Você precisa dizer não para o sexo ilícito. Todo mundo faz, já está na moda do inferno, irmão. Fica longe do pecado. O Senhor diz assim, saí do meio deles e eu vos receberei. Não é que você vai sair do contexto do mundo, porque você trabalha lá no mundo, você faz as coisas, muitos dos parentes não são nem cristãos ainda, mas não é sair no sentido de você abandonar, parar de trabalhar, viver numa bolha e para não pecar, não, porque o pecado está com você, meu filho, é mente e coração.
O que a palavra de Deus está dizendo é que você não pode compactuar, você não pode fazer festinha, você não pode namorar, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode ser desonesto, você não pode odiar, entende? Você não pode invejar. É isso que a palavra de Deus diz, sai desse meio. Que meio? O mundo. As pessoas fazem assim. Não pode. Pastora, não pode nada? Pelo contrário, pode tudo. A Bíblia diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm a um cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Entende? Quem domina a sua vida, ou pelo menos deveria dominar, porque você dá valor a Cristo, é o Espírito Santo. É tipo assim, quando a criança começa a ir para o lugar que a mãe diz, não é para ir lá, né? Aí a criança começa, faz assim, a mamãe não está nem vendo. Aí a mamãe pega ela por aqui, ó, volta! Dá ouvidos para o Espírito Santo. Obviamente, ele é mais doce do que a mamãe que puxa o cabelo, né? Mas ele bate, viu? Ele fala. Ele arde teu coração. E glorifica, viu, irmão, se o teu coração ainda está ardendo. Porque se o seu coração parou de arder, sinto te dizer que você já extinguiu o Espírito Santo, isto é, já colocou ele para fora da tua vida. Se você peca deliberadamente, não está nem aí, não sente mais nada, eu te aconselho conversar com o pastor se é homem, conversar comigo se é mulher e pedir, pastor, eu quero me converter de novo. Entende? Porque o meu coração não está mais doendo. O meu coração precisa doer. Quando eu peco contra aquele que é o meu valor maior. Eu preciso me angustiar. Quando eu machuquei um irmão, ou alguém da minha família, quando da minha boca saiu um palavrão, quando as minhas mãos pegaram aquilo que não é meu. Tinha uma musiquinha, não sei se as crianças ainda cantam, a Adna e as professoras podem confirmar isso, acho que não. Mas na minha época, não tão longe. Diz assim, olha, cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Aí depois vai tudo. Cuidado, mãozinha no que pega. Depois, cuidado, pezinho aonde pisa. Aonde os teus pés têm ido. Ah, pastora, um número ali da rua tal, que tem um nome estranho, que pisca uma luz. É, irmão? Os seus pés não é para estar lá. Você pode estar dizendo, mas os mandamentos de Cristo é muito pesado. Pois a Bíblia diz, os meus mandamentos não são pesados. Porque são eles e por eles que você encontra a vida. Então dá valor para Cristo, irmão. Dá valor para Cristo, irmã. Valorize o que a gente vai fazer hoje, celebrando a morte de Jesus. Não faça isso como uma coisa religiosa, um praxe, um costume. Renove a sua fé. Purifique a sua vida. Se você veio carregado para cá, pode deixar aqui toda a sujeira e sai levinho, irmão. Porque o sangue de Jesus, que nós vamos tomar o cálice e declarar que a nova aliança já aconteceu na nossa vida, porque Cristo já morreu e ressuscitou, aleluia. É aqui para você pedir perdão pelos seus pecados e dizer, Jesus, eu quero te valorizar de verdade. Eu quero pôr um prumo na minha vida.
Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu estou cheio de mimimi na minha vida. Eu coloco a minha vida maior do que tudo e todos. Misericórdia, irmão, irmã, se liga, você não vai muito longe. Isso é para você e para mim. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Se eu acabar de colocar esse microfone, Jesus diz, compareça aqui, serva. E eu, aleluia! Glória a Deus. Lá é muito melhor do que aqui. Então, se liga. Acerta a tua vida. Para de andar segundo o que a tua cabeça acha. Obedeça a palavra do Senhor. Creia nela. Naquilo que Ele diz. Mas eu não consigo. É só crer, irmão. Não dói. Não dói. Não creia no homem, mas creia na palavra de Deus que está tudo certo. E procura andar em santidade na presença do Senhor. É para hoje, para amanhã, para daqui a pouco, para daqui a 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos que você viver na terra. É para você e para mim, sempre. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar.